Irmãos, tem uma situação que acontece comigo diversas vezes, sabe? Após pregar, não é? Pessoas às vezes que estão anos dentro da igreja me procuram para dizer que nunca haviam entendido o evangelho daquela forma. E infelizmente essa é uma constância dentro das igrejas, né? Cristãos que, após ouvir de fato uma pregação bíblica, se sentem tão impactados ao ponto de ter a sensação que estão passando por uma nova conversão, sabe? Uma sensação de que todos os anos ali não havia de fato encontrado o Evangelho e nem Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele traz um grande alerta para todos nós que somos cristãos. Ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, obrigado, Tony, muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos milagres em teu nome? Deus então responderá, né? Eu, porém, responderei: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Este versículo é um grande alerta, porque ele está falando a respeito das pessoas que acreditavam estar caminhando com Deus, né? Então, quando eles se viram diante, não é, de Deus e seu julgamento, eles estavam tentando se defender e alegar que eles andaram com Deus, eles fizeram as coisas em nome de Deus, e eles trabalhavam com as coisas de Deus. Porém, para nossa surpresa, não é? Eu digo surpresa porque eles alegam que profetizaram, que fizeram milagres, expulsaram demônios. Para nossa surpresa, Deus olha para eles e diz: eu nunca te conheci, não é? Tipo, se afasta de mim. Não é? Então, esse é um grande alerta, né? Um grande alerta, né? E é por isso que se faz necessário nós entendermos de fato do que se trata o Evangelho e alguns pilares do Evangelho, para que nós não sejamos encontrados como um desses, né? E esse é o propósito dessa nova série que nós estamos iniciando hoje, não é? Tem como tema dois filhos perdidos. Nossa intenção então vai ser, durante algumas semanas, e eu peço que vocês estejam aqui, se caso não tiver condições mesmo de estar na igreja, assista o culto que você perdeu no nosso canal, porque vai ser uma sequência, de fato, uma minissérie, tá? Então, quanto mais você teve de informação, mais você vai conseguir entender e aproveitar, tá? Tem algo que chama cosmovisão. De forma bem simplista, o que é uma cosmovisão? Cada pessoa tem uma cosmovisão, ou seja, cada pessoa tem uma forma que ela entende e interpreta o universo, o mundo que ela está inserida. Então, se você sair por aí e fazer perguntas
perguntas essenciais para o ser humano, como, por exemplo, qual é o propósito da sua vida? Qual é o sentido da vida aqui? Quem criou todo o universo? Da onde veio todo o universo? Não é? Se você sair por aí perguntando, as pessoas vão dar suas respostas. Né? Mas todas essas respostas, elas podem ser colocadas em duas caixas. Né? Então, basicamente, você vai ter dois grupos de pessoas. Você vai ter um grupo de pessoas que acredita que o universo ele foi resultado de uma grande explosão, que desconhece a causa primária disso, e de que as espécies, a vida humana e as condições para que existisse o universo e a vida no planeta Terra foram acasos, né? Foram acasos. Foi uma loteria gigantesca e, por uma sorte do destino, caiu exatamente tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Então, para essa pessoa, obviamente, não existe um Deus que criou tudo isso, um Deus que controla tudo isso, mantém tudo isso. Para essa pessoa, tudo aconteceu por coincidência, por mero acaso, por obra de um destino, né? Como se fosse um jogar de dados, né? E do outro lado, você vai ter, então, as pessoas que vão para uma posição totalmente contrária, porque elas vão responder que elas creem que existe um Deus, que esse Deus criou todas as coisas, esse Deus desenhou o universo como ele é, não é? O que nós chamamos, depois se você quiser se aprofundar mais, procura no YouTube lá, Deus criou a sintonia fina do universo, e o homem foi criado e não uma mera evolução de alguma outra espécie, ou seja, lá de um outro organismo vivo, né? O corpo humano foi desenhado e nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não é? E esse grupo de pessoas vão, obviamente, ter vidas diferentes. Você entende? Porque a visão é diferente. Então a forma como ela vive vai ser diferente. Porque dependendo do que você crê, ou seja, dependendo da forma como você enxerga o mundo e o universo, dependendo da sua cosmovisão da vida, suas crenças e pensamentos serão uma. Suas crenças e pensamentos vão resultar nos teus valores e na tua moral. E essa junção vai ser o seu estilo de vida, os seus comportamentos, as suas atitudes. Então, perceba que tudo inicia no que você crê, lá no início. E aquilo que você crê vai moldando todo o teu ser. E o resultado disso vai ser o estilo de vida que você tem. Não é? Então, o teu comportamento, não o que você fala, mas o teu comportamento, ele só evidencia a causa primeira. Você crê que tudo é um acaso, não tem certo nem errado, não existe uma moral certa nem errada, não existe um propósito, não existe uma intenção, não existe nada, ou você crê o contrário disso. Né? Porque uma pessoa que não crê num Deus criador, o que é certo e errado para ela? Quem coloca esse limite para ela? Ela faz a moral dela, não é? E aí nós temos casos complicadíssimos, porque, por exemplo, se a pessoa faz a moral dela, se ela determina o que vale a pena ou não, se ela determina o propósito da vida dela, se ela determina o sentido pelo qual ela existe neste mundo, os seus valores, a sua moral, esse tipo de pessoas eles vão usar frases como essa é a nossa verdade, essa é a minha verdade, isso é o que me faz bem, né? Então o importante é se sentir bem. Se me faz bem, que mal tem, não é? Vão usar esses tipos de frase. Você tem um problema sério, porque, por exemplo, agora na guerra que está acontecendo, nas guerras, né? Nós temos Ucrânia, né? Rússia, que já se estende aí, conflitos longos, né? E nós temos Israel na faixa contra o grupo terrorista Hamas, que eu acredito que vai ser uma guerra muito rápida, porque Israel não tem histórico de guerras longas, como está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, mas o ponto é, se você chegar em uma pessoa como, por exemplo, Hitler, né, o maior massacre, uma das histórias mais inacreditáveis, não é?
e falar para ele: você está errado, o que você está fazendo é errado. Ele vai olhar para você e falar: não, dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha moral, dentro do meu propósito de vida, dentro daquilo que eu creio ser o sentido pelo qual eu estou aqui, eu estou corretíssimo, o que eu faço é bom. E você pode falar o contrário? Ele não crê numa moral, ele criou a moral dele. Então você começa a ter problemas complicados na sociedade, porque a verdade começa a se tornar muito relativa, não tem mais base segura para se apoiar. Não é? Já o cristão é totalmente diferente. Ele não escolhe o propósito da vida dele, ele não escolhe o sentido da vida dele, ele não escolhe o que é certo ou errado, o que é moralmente certo ou errado, nada. O cristão, ele é iluminado por Deus, tem um encontro com Deus, e Deus então o ensina e o mostra, não é, qual é o propósito pelo qual ele criou o ser humano, qual é o sentido da vida nessa terra, o que é o certo, o que é errado, qual é a moral que nós devemos seguir. Então nós aprendemos tudo isso, então nós seguimos isso. Nós temos um solo bem forte embaixo de nós, que nós podemos nos apoiar e viver nossas vidas. Então, em última instância, quando você diz assim, eu sou um cristão, você se apresenta como um cristão, o que você está dizendo é, eu enxergo o mundo totalmente diferente. Isso implica que o meu comportamento é diferente. O que eu falo é diferente. Os meus valores são diferentes. O meu propósito é diferente. Você consegue entender? Então, cristão não é um nome numa carteirinha. Quando você fala que você é cristão, você está falando, não é, de um estilo de vida. Não é? Você está falando de todos os princípios que abarca a vida cristã. Mateus 7 também, ele começa a fazer comparações, né? Jesus ali começa a falar, olha, é possível colher uva de um espinheiro? É possível colher figos de uma erva daninha? Não, não é. Né? Não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim, não tem como uma árvore ruim dar um fruto bom. Não tem. E ele termina dizendo, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. É possível identificar uma pessoa pelo fruto dela. Então, é impossível a pessoa dar um fruto que seja diferente da raiz dela. É impossível uma pessoa que se diz cristã e crê em Deus e tudo que envolve o evangelho, dar um fruto de alguém não cristão. Você está entendendo? É impossível. É a mesma coisa de você falar que você tem um limoeiro na tua casa, só que ele está dando abacaxi. Não existe. Não tem como. É impossível. Ou você identificou errado aquela árvore, não é? Identificou errado, não é, tudo aquilo, ou você foi enganado. Então, quando você se diz um cristão, o que se espera de você? Bons frutos, frutos de um cristão. Porque não tem como uma árvore dar um fruto diferente dela. Tá? Então vamos desenvolver o tema agora de fato. Nós vamos passar as próximas semanas estudando a parábola do filho pródigo, né? É muito conhecida. E nós vamos estudar essa parábola por quê? Porque Jesus contou ela justamente como uma metáfora, uma ilustração de como funciona o evangelho, apresentando de fato o que é o evangelho, né? Antes de nós lermos o texto de Lucas, eu quero dizer que eu estou indicando um livro para todos vocês, que é o livro que eu usei como base para essa série, que é um livro que se chama O Deus Pródigo, né? Do escritor Timothy Keller. Já não está mais entre nós. Tudo que você lê Timothy Keller pode comprar que é bom, tá? E também um pastor que eu gosto muito, acompanho ele, não é? Semana que vem, se Deus permitir, eu vou estar lá com ele novamente, que é o Thiago Matz, e ele fez uma série baseada também neste livro. Eu gostei de diversos pontos que ele colocou ali, e eu também, né, vamos dizer assim, estou usando hoje.
né? Apenas dando crédito a quem merece o crédito, tá bom? Então, abre sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Vamos lá, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, hein? Diz assim, Jesus continuou. Se Jesus continuou é porque ele estava falando uma coisa antes, tá? Depois a gente vai ver o que ele estava falando. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, vivendo de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem um anel num dedo dele e sandálias nos seus pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e então vamos celebrar. Vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando no campo. Quando estava voltando para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou irado e não quis entrar na casa e nem participar da festa. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar este dia feliz, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Seu irmão estava perdido e foi achado. Né? Então segura aí que depois nós vamos voltando a alguns versículos, tá? Irmãos, eu estou falando mais lento, devagar, porque minha garganta está inflamadíssima. Então, eu vou um pouquinho mais calmo hoje, tá? Tentar pelo menos. À primeira vista, lendo essa história aqui, é nada demais, né? Nada demais. Ainda mais no Brasil, que a gente vê uns casos de família aí muito louco, né? História de 2 irmãos. Um era totalmente, o mais velho era certinho, obediente, tranquilo. O mais novo era mais problemático, mais difícil de lidar. Ele decidiu viver a vida dele do jeito que ele queria. Pediu a parte da herança dele para o pai dele para poder viver essa vida. Viajou para longe, viveu tudo que tinha que viver. Perdeu todo o dinheiro, passou fome, lembrou da casa do pai, sentiu saudade. Então decidiu voltar com a expectativa nem de ser aceito, porque sabia que tinha errado com o pai, mas pelo menos o pai receber ele como empregado, porque ele teria comida, lugar para dormir, etc. Não é? Chegando lá, então, o pai abraça ele, beija ele, ele fica surpreso, né, porque a expectativa dele era outra, e o pai faz uma grande festa para celebrar o filho, né, que tinha voltado para casa. Né? Ele diz: ó,
Para mim, assim, você estava morto, mas agora você voltou à vida, né? Você estava perdido e você foi achado. A gente vai comemorar isso. A gente vai fazer uma grande festa aqui. E o irmão mais velho estava trabalhando e quando ele começa a aproximar da casa, ele ouve, né, o som, a festa, e ele pergunta para um empregado: o que está acontecendo aí? O que aconteceu de diferente? Ele conta então que o irmão mais novo apareceu, o pai ficou muito feliz, e resolveu dar uma festa matando, né, um novilho gordo, né? E o irmão mais velho fica extremamente irritado. O pai fica sabendo, sai lá fora para conversar com ele e ele começa a metralhar o pai, né? Tipo, ó, eu tô aqui todo esse tempo trabalhando, enquanto esse filho teu aí ficou louco, foi para fora, gastou tudo, e quando ele volta, você dá uma festa, você nunca nem deu uma festa dessa para mim, e tal, tal, tal. E o pai, né, responde: nossa, mas esse é meu filho, tudo que eu tenho é teu, e a gente precisava comemorar. O teu irmão era perdido e foi achado, não tinha como não comemorar. E a história termina então e você não sabe se o mais velho entrou ou não na festa. Fica no ar isso aí, não é? Então, a primeiro momento, não tem muita coisa aqui, né? Mas você tem que lembrar que isso aqui foi escrito em outro século, para um povo de outra cultura, em outro momento do mundo. Então, vai ter detalhes, obviamente, que vai passar desapercebido para nós. O Thiago Mas, ele fala assim, ele vai trazer um pouco a história para a nossa realidade, né? E é o que eu vou tentar fazer aqui rapidamente, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, imagina que um pai era dono de uma grande empresa, né? Imagina aí uma multinacional que vem na tua cabeça. E ele tinha 2 filhos, esse pai. Tinha o filho mais velho, que era aquele perfil certinho, obedecia tudo, nunca deu trabalho na escola, notas boas, trabalhava com afinco e dedicação na empresa, tudo que o pai mandava ele obedecia, ele dava o melhor, ele era excelente em tudo. Aquele filho assim que fala: nossa, graças a Deus, né? Nem acredito que eu tenho esse filho. E do outro lado você tinha o filho mais novo, que era aquele problemático, sempre deu problema, brigava, tinha que ir na escola, advertência, foi expulso 30 vezes, entendeu? Com uns amigos meio estranhos. Aí chegou na empresa, o pai tentando ajudar, deu um trabalho para ele, mas ele conseguiu criar caso na empresa e brigou na empresa também. Né. Até que chega um dia que esse filho mais novo falou: eu quero viver a minha vida. Cansei disso aqui, eu quero ter a minha liberdade. Ele falou: pai, eu vou viver a minha vida e eu preciso da minha parte da herança. Tá? O pai vai lá, vende uma parte da empresa, pega o dinheiro e dá na mão dele. Fala: essa é a tua herança, então vai lá, faz o que você quer. Ele viaja para outro país e seguindo seus desejos, suas vontades, ele curte a vida lá, né? Prostitutas, bebedeira, enfim, fez tudo que tinha vontade. Até que o dinheiro acabou e ele começou a sentir saudade da casa dele, né? Ele decide então voltar para a casa dele. E quando ele volta, o pai o recebe alegre, contrariando todas as expectativas, alegre, mesmo sabendo que ele perdeu grande parte da empresa, metade da empresa, e o filho perdeu todo o dinheiro, sumiu, abandonou a família por anos, quem sabe mais, e de repente aparece, o pai recebe ele, beija ele, chama todo mundo da fábrica e fala: vamos fazer uma festa para ele. E aí você tem o irmão mais velho que quando fica sabendo, fala: pelo amor de Deus, como assim, pai? Você ficou louco? Não tem noção, você não está ponderando, você não está... E o pai fala: não, e ainda por cima, ele vai entrar no mesmo cargo que você tem, e vai ter o mesmo salário, vai ter os mesmos benefícios, o mesmo privilégio teu. Ele fica irado, fala: como? Eu estou trabalhando aqui igual um condenado todos esses anos, eu nunca te desobedeci. E aí esse seu filho mete esse louco aí, volta, e você dá tudo para ele que eu estou trabalhando aqui há anos para conquistar? Não tem sentido. Eu não vou participar dessa festa. E o pai tenta convencer ele. E aí acaba. E a gente não sabe se de fato o filho mais velho aceitou entrar na festa ou se ele decidiu ficar fora da festa. E por que Deus não termina respondendo essa pergunta? Por que Jesus ali deixa em aberto? Porque por causa de algumas pessoas, né, de um grupo de pessoas que estava ouvindo ele falar. Então essa história ele estava contando para 2 grupos de pessoas. E ele deixou aberto de forma proposital, né?
E quem eram essas pessoas, né? No início do capítulo que nós lemos, vai dizer quem eram essas pessoas. Então, 15:1 diz assim: cobradores de impostos, ou seja, eram as pessoas mais corruptas. Imagina um político corrupto. Eram eles, tá? Basicamente. Outros pecadores, então, sei lá, prostituta, imorais, embriagados, outros pecadores, eles vinham ouvir Jesus ensinar. Então, eles queriam ficar perto de Jesus. E ficavam ouvindo Jesus ensinar. E o outro grupo é, versículo 2, os fariseus e mestres da lei, que criticavam Jesus dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, temos dois grupos de pessoas que Jesus está falando. Cobradores de impostos corruptos e outros pecadores, que são tantos que a Bíblia nem cita cada um deles. E o outro grupo são os fariseus. Os fariseus, eles eram grupos religiosos que obedeciam toda a lei. Não é? Toda a lei mosaica. Eles decoravam de cabo a cabo os livros que eles tinham acesso do Antigo Testamento. Eles sabiam todos os mandamentos. Eles sabiam todas as regras. Eles dedicavam horas e horas de trabalho todos os dias para obedecer, para fazer tudo ali perfeitamente. Não é? Esses eram os fariseus. E de repente esses caras que seguem todas as regras, todas as leis, a lei mosaica e etc., chega e vê Jesus, que se diz o Filho de Deus, sentado trocando uma ideia e comendo com a raspa da cidade ali, só os piores, entendeu? E eles veem aquilo ali, eles começam a criticar, eles ficam loucos. Né? Como assim você, o Filho de Deus, Jesus, está sentado com um monte de pecador e ainda está comendo com eles, conversando? Eles começam a criticar Jesus de forma feroz. Não é à toa que, se você seguir o Evangelho lendo, este grupo teve grande importância em matar Jesus, de tanto que eles ficaram com raiva de Jesus. Não é? E ainda mais naquela cultura, porque quando alguém se sentava à mesa e comia com outra pessoa, você estava demonstrando que você tinha algum tipo de relacionamento com ela, que talvez vocês tinham até uma base em comum. Não é? Então, não simplesmente ali sentando e conversando, mas eles entendiam então que Jesus estava compartilhando ali, estava se relacionando com eles, tá? Algo mais profundo. Então Jesus, diante dessa crítica deles, diante dessas perguntas e dessas duras acusações, ao invés de dar uma resposta direta, ele conta 3 histórias para responder essa crítica. Tá? A primeira história que ele conta é a famosa história da ovelha perdida, né? Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor faz uma decisão até descuidada, não foi sensato, que é o quê? Deixou 99, que estavam boas, deixou lá e foi atrás de uma que ele nem sabia onde estava, para que lado foi, vivo, morta, o que estava acontecendo. E largou as 99 para procurar uma. Algo assim extravagante, algo demais, uma atitude desnecessária. E depois Jesus conta a história da dracma perdida, que é a moeda. Uma mulher perdeu uma moeda que ela não valia nada. Imagina você perder uma moeda de 1 centavo. Ela não vale nada. Mas essa mulher fez tudo que podia, virou as coisas de ponta cabeça para achar essa moeda de 1 centavo. Por quê? Porque muito embora para as pessoas aquilo ali não tinha valor nenhum e ninguém ia dar a mínima para aquela moeda, para ela aquela moeda valia muito. Então ela foi atrás dessa moeda que para todo mundo não valia nada, mas para ela tinha um valor imenso. Tá? E aí a terceira história, que é quando Jesus de fato ele basicamente chega e quebra a porta com um chute, ele é muito duro nessa terceira história, que é a história do filho perdido, que é o que nós vamos passar algumas semanas aqui juntos conversando. Tá? Então, você tem que entender logo de cara uma coisa. Jesus conta essa história para responder à crítica deles. E Jesus, dentro dessa história, então, ele identifica os 2 grupos. Tá? Então, o filho mais velho na história,
eram os fariseus. Aqueles caras que era certinho, obedecia tudo, trabalhava, passava a vida estudando e tal. Esses eram os filhos mais velhos, tá? Os filhos mais novos na história é justamente outro grupo que Jesus estava, que era o grupo dos pecadores, que ele estava ali conversando e comendo. Então Jesus está falando para os pecadores, Jesus está falando para os fariseus. E na história, Jesus faz um paralelo entre fariseu é o filho mais velho, os pecadores são os filhos mais novos. E claro que você tem a terceira figura na história, que é o pai, que obviamente está se referindo ao próprio Deus. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Tem que ficar muito claro para vocês. Tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o filho mais novo. Tá? O filho mais velho é uma conversa um pouco mais complicada e a gente precisa ter um pouco de base. Então a gente vai conversar sobre o filho mais velho semana que vem. Hoje a gente vai analisar um pouco o filho mais novo. Tá? E nós vamos rapidamente analisar 5 pontos, 5 detalhes importantes para que nós consigamos entender o que Jesus estava falando quando ele estava se dirigindo aos irmãos mais velhos e mais novos nessa história. Então vamos, versículo 12 diz assim, ó: o filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os bens entre os filhos. Então, ponto 1. O filho queria liberdade. Ele queria ter a autonomia dele. Então, ele foi em busca de viver a liberdade dele. Ele queria viver a vida de uma forma que ele não precisasse dar satisfação para ninguém. Ele não queria o pai nem a família se intrometendo na vida dele. Dando pitaco, discordando, criticando ele. Ele não queria nada disso. Ele queria viver a vida dele sem dar a mínima satisfação para ninguém. E como que ele decide fazer isso? Ele pede a parte do dinheiro dele e vai para longe. Ele abandona a família, ele abandona a casa dele, ele abandona o pai e vai para longe viver a vida dele. Mas essa atitude, ela é pior do que simplesmente parece. Porque dentro da nossa cultura aqui, principalmente final da década de 40 em diante, nós temos uma desconstrução estratégica e muito bem pensada da figura do homem e da figura do pai. Então, o pastor Astério falava muito sobre isso, né? A gente pode um dia conversar só a respeito disso, aí eu trago exemplos de desenhos, minisséries, filmes e outros que vêm desconstruindo a figura do homem, né? Mas basicamente o que você vai ver é o homem sempre sendo assim: a gente não precisa tanto do homem. O pai aparece sempre como um pai mais bananão, molão, entendeu? Tipo assim, o Homer Simpson, né? Ele claramente, a figura do homem ali, ela é desconstruída, ela é quebrada, né? O homem ali é um fraco, ele só dá problema para a família, ele não tem autoridade nenhuma sobre os filhos, né? Então você vai vindo com essa desconstrução, né? Então a nossa cultura, ela nasce com esse tipo de visão a respeito do homem, do pai, e eu creio que hoje nós estamos vivendo o ápice dessa destruição, né? Onde de fato hoje está sendo quase um crime você falar que você é um homem heterossexual e que você tem autoridade sobre a sua família e que você tem o domínio ali da sua casa para cuidar dos seus. Basicamente, se você agir como um homem, deve agir. Se você agir como um pai deve agir, você é duramente criticado, você é um cara sem noção e tal, né? Porém, nessa cultura aqui que nós estamos falando, o homem, mais especificamente o pai da família, o patriarca, ele era a autoridade máxima, tá? Ele era a autoridade máxima. Não era nada bananão, não. Ele mantinha todo mundo com muito respeito e ele direcionava a família. Tá? Então, qualquer ato de desonra e desrespeito contra o pai seria passivo de uma dura e severa punição, né? Então, esse jovem filho aqui, pai, ele desonra a família dele. Pensa comigo, além dele ignorar toda a provisão que o pai tem dado para ele, porque ela é a estrutura que esse menino tinha, certo? Olha a estrutura que o pai montou em volta deles. É o famoso nunca vai saber o que é pagar um boleto, né? Uma vida assim, excepcional. Além de ser ingrato com tudo isso que o pai deu,
ele vai e pede a herança para o pai. Veja comigo, quando que a herança é distribuída entre os filhos? Quando o pai morre. O pai morreu, a herança vem. Não é comum você ver, antes do pai morrer, a herança ser distribuída, a não ser que o pai já sabe que tem alguma doença terminal e ele resolve correr com os papéis para ficar mais barato depois, todo o processo de inventário. Porque no Brasil, até depois de morto, tem que pagar imposto. Então ele tenta agilizar para a família não ter tanto peso financeiro. Mas a herança vem quando o pai morre. Então, a cena é um filho indo até o pai falando, me dá minha herança. O que ele está querendo dizer? O que pode ser interpretado? Pai, eu preferia que você morresse, mas já que você insiste em ficar vivo, eu estou precisando do meu dinheiro. Então me dá parte desse dinheiro. Me dá ele. Ele está deixando muito claro que ele não está nem aí para o pai. Ele não ama o pai. Ele não ama o pai. Para ele, na verdade, o pai poderia até ter morrido, porque seria melhor para aquilo que ele tem como propósito de vida. Mas como o pai ainda está vivo, ele vai lá e fala, pai, eu não quero muito saber de você, eu quero saber das coisas que você tem. Então, me dá suas coisas, eu vou viver minha vida, sabe? Você fica aí, eu vou para lá. Acabou. E o pai, então, atende o pedido do filho. Mas foi uma grande desonra, uma grande humilhação. Tá? Eu estava ouvindo o Thiago Matos contando isso, e depois eu vou até perguntar para ele qual foi a fonte. Mas ele contou que ele estava lendo a respeito de um arqueológico, né, um rapaz que ele trabalha naquela área ali dos judeus e tal, com escavações, etc. E ele decidiu contar essa história para aqueles judeus hoje, que ainda vivem nessa cultura hoje. E ele começou a contar a história, então, o filho mais novo fez isso, fez aquilo. E ele disse que os judeus começaram a falar, não, para de falar isso. É impossível, isso não acontece na nossa cultura, isso não pode acontecer, é impossível. A gente não quer nem ouvir mais você falar. Não, mas o filho mais novo pediu a herança. Não, cara, isso não existe. Aqui não existe isso, você está falando uma loucura da sua cabeça. Aí ele fala, não, então peraí, é uma situação hipotética, tá? Vamos imaginar que um filho fez isso e isso, o que aconteceria? Eles responderam, o pai ia dar uma surra nesse cara, e provavelmente ele seria apedrejado vivo pela comunidade dele, porque ele desrespeitou a autoridade máxima, ele desrespeitou o patriarca, além de falar que desejava que, né, ele morresse. A nossa cultura é assim. Então isso nunca acontece. Não tem como acontecer isso que você está contando. Então veja como, para nós, umas coisas passam desapercebidas, mas para aquele grupo de pessoas, ouvindo aquilo, você imagina a cabeça deles. Fala, não, esse cara ficou louco, que história que ele está contando? Isso não existe aqui. Um filho não faria isso. E pior, o pai não ia receber ele de novo com amor, o pai ia sentar a mão nele, e esse cara seria morto, muito provavelmente. Apedrejado. Então, o que Jesus estava falando ali para aqueles outros pessoas era uma loucura. Era uma loucura, tá? Eles estavam totalmente chocados com aquela informação. Tá bom? Então, veja. Dentro daquela cultura, o pagamento daquele filho não seria de novo a herança. O pagamento dele seria a morte. Né? Então, vamos para o segundo ponto. O primeiro é que ele foi em busca de liberdade, para isso ele desonrou o pai dele. O segundo ponto é, ele buscou satisfazer os seus desejos. O versículo 13 diz assim, alguns dias depois o filho jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde ali desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. Então veja, o que motivou o filho mais jovem a fazer o que ele fez? Desonrar a família dele, pedir o dinheiro para o pai, abandonar o pai, não amar o pai, foi um egoísmo e um desejo de viver a vida do jeito que ele queria, sem ninguém se intrometendo, sem ninguém falando um A. O que importava era ele, os desejos e as vontades dele. O resto que se exploda. Né? Isso que foi o que motivou ele. Então, de novo, é o tipo de pessoas que vai falar, o importante é eu ser feliz. Se você não está feliz, o problema é teu. Eu vou fazer o que me faz bem. O que você acha, eu não quero saber. Entendeu? É esse o tipo de pessoa. Eu não estou fazendo mal para ninguém.
Se me faz bem, que mal tem, não é? Então, ele era esse tipo de pessoa. Ele criava a moral dele, ele criava o propósito dele, ele decidia qual era o sentido dele e o que ele iria fazer, né? Então ele foi viver a vida dele, do jeito que ele queria, né? Buscando seus desejos, seus sonhos, suas ambições, carregando todo o seu egoísmo sem filtro nenhum. Então foi atrás dos seus prazeres e viveu os seus prazeres, né? Do jeito que quis. Até o que não queria, já que estava lá, então eu vou experimentar isso aí também, né? Fez tudo o que queria, o que não queria, aproveitou. Porém o dinheiro acabou. E olha que coisa, quando o dinheiro acabou, acabou também a alegria dele. Ele não tinha mais satisfação, né? Enquanto tinha dinheiro, ele estava feliz e satisfeito com a liberdade dele. Acabou o dinheiro, acabou a satisfação e liberdade, né? Ele não encontrava mais satisfação naquele estilo de vida. E aí você cai para o terceiro ponto dele, que é o quê? Sem dinheiro, sem alegria, né? Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade, né? Então, olha só, ele saiu em busca da liberdade, certo? Viveu a liberdade dele, fez tudo o que desejava, tudo que quis, que não quis, muito dinheiro no bolso. Porém, na busca pela liberdade, ele no final encontrou a escravidão e arrependimento, porque ele começou a desejar voltar para casa. Engraçado, né? Ele saiu em busca da liberdade, o que ele encontrou foi uma escravidão. O que ele encontrou foi arrependimento. O texto fala, ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa nenhuma. Olha a situação que esse menino está. Ele era filho de um pai, sei lá, multimilionário. Um pai que era extremamente amoroso. Um pai que ele, né, junto com o pai, tinha funcionários, tinha empregados, tá? E esse garoto agora se encontra abandonado, passando necessidade, né, e se humilhando por uma vaga de emprego que é um emprego totalmente, vamos dizer assim, um subemprego, né? E claramente aqui os seus parceiros de farra assumiram, né? Ninguém estava lá agora para dar comida para ele, né? Estranhamente, né? As pessoas sumiram depois que o dinheiro acabou, né? E Jesus usa aqui uma figura que é do porco, que ele foi cuidar do porco. E essa figura não é à toa. Dentro da cultura deles, o porco é o animal mais imundo e sujo que tem, tá? Então, um judeu nunca ia cuidar de um porco, jamais, isso não existe. Porque seria um sinal de grande humilhação e vergonha para um judeu. Então Jesus está falando aqui, ele foi cuidar do porco, não somente do porco, mas ele estava dentro do chiqueiro tentando comer a comida do porco. O que Jesus está pintando aqui é falar, olha o fundo do poço que esse cara chegou. Olha o que ele tinha, onde ele está. Quem te viu, quem te vê. Não tem mais para onde cair. Ele chegou no fundo. Ele chegou no fundo, tá? Por isso que Jesus aqui usa propositalmente a figura do porco, tá? Então, de novo, olha que, assim, curioso, né? Rir para não chorar. Esse jovem renunciou tudo que ele tinha, a vida dele, a família dele, o pai dele, para viver as suas vontades e conseguir a tua satisfação. E agora ele se encontra abandonado, passando necessidade e se humilhando para conseguir um emprego, né? Ele foi abandonado pelo mundo que ele desejou ter. Ingratidão, né? Ele fez tudo para se conformar àquele mundo, àquele sistema, e na hora que ele precisou, o sistema não estava lá para estar com ele. Ele foi abandonado, né? Passando fome, enfim. Uma vez eu falei assim, uma vez eu ouvi assim, a vida é um grande buffet. Você come à vontade, faz o que você quer, mas na hora de sair você vai pagar a conta, né? E a conta dele chegou aqui. A conta dele chegou, né? E aí talvez uma reflexão que surge, será que essa aqui é a tua história?
Será que você, em algum momento, decidiu viver a vida do seu jeito? Eu não quero intromissão da minha família, não quero um pastor falando nada, não quero igreja, não quero Deus, não quero ninguém. Eu quero viver a minha liberdade, eu quero seguir os meus desejos, eu quero fazer aquilo que eu me sinto bem, eu quero fazer aquilo que me dá vontade, eu quero ter os amigos que eu quero ter, eu quero ir onde eu quiser ir, eu quero experimentar o que eu experimentar, enfim, eu quero a minha liberdade. Não é? Às vezes saiu de casa também e abandonou tudo, não é? E foi viver a tua vida, foi viver a tua liberdade. Né? E claro, no início era incrível essa sensação de liberdade, mas agora o que você tem é um gosto amargo na boca. Né? Um gosto amargo na boca e provavelmente um grande problema familiar. Né? Um grande, talvez, problema existencial, porque você perdeu talvez a esperança na vida e nas pessoas. Muito provavelmente agora você tem um grande problema financeiro, porque se você vive desregrado, você usa e abusa do dinheiro. Então, às vezes você está devendo aí para todo lado, não é? Então, se você se encontra como aquele menino, né, no fundo do poço. Por quê? Porque você quis buscar a tua liberdade. Né? Você quis fazer o que você queria, o que dava na telha, né? E você como ele, quando eu digo você aqui eu estou generalizando, né? Seguindo os seus desejos, se tornou um escravo deles. Será que essa, de alguma forma, ilustra a sua vida? Né? Ilustra a vida de alguém que você ama? Que saiu cantando liberdade e agora grita ajuda porque está preso dentro de uma escravidão? Não. E o quarto ponto do jovem é que ele caiu em si. Ele viu a burrada que fez e ele teve que se arrepender, né? Então, o versículo 17 diz: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Então, quando ele viu a situação que ele se encontrava, de repente, quando ele estava lá no fundo do poço, ele teve um estralo, né? Tem pessoa que é difícil, né, cara? Você vê ela caminhando para o abismo e você fala: ó, vai cair, olha o que você está fazendo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço a pessoa. Velho, o tombo vai ser grande. E nada, né? Aí, de repente, quando cai, se mata, tá tudo quebrado, fala: rapaz, acho que eu fiz burrada mesmo. Aí agora dá um estralo na mente e fala: ardeu. Agora eu estou enrolado. Agora vai ser difícil, porque não é só voltar. Eu vou ter que escalar isso aqui que eu caí. E aí depois eu vou ter que voltar. Então foi isso. Ele caiu em si, teve um estralo na mente e tipo assim: o que eu fiz com a minha vida? Olha o que eu tinha, olha as oportunidades que se abriram para mim. Olha, sei lá, minha família, não é? Que estava ali me dando algum tipo de estrutura, me apoiando, e mesmo assim eu desejei viver a minha vida do meu jeito, experimentar as coisas que eu queria. Eu decidi que eu não precisava de ninguém. O que eu fiz com a minha vida? Não é? Olha a situação que eu me encontro. Na minha casa a gente deixava estragar Danone, e agora eu não tenho nem o que comer. Né? Então ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele se lembra do pai. Ou seja, ele começa a sentir saudade da casa dele. Né? Ele começa a perceber que ele não pertence ao lugar que ele está. Ele não faz parte dali. E ele deseja então voltar para o lugar dele, para a casa do pai dele, né? Para o cuidado do pai dele, para o amor que ele recebia do pai dele. Né? Então a Bíblia fala que eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como seu empregado. Então ele decidiu: eu vou voltar para minha casa. Não tenho muita expectativa, não. O final perfeito é meu pai não me matar e pelo menos deixar eu ser um funcionário dele, para eu ter onde dormir e o que comer. Né? Esse é meu tiro de misericórdia, né? É a única opção que eu tenho. Né? E de fato ele faz isso. Né? Ele volta, né? Ele pega o rumo dele voltando para casa. E aí nós chegamos no quinto ponto dele. Né?
o quinto ponto importante aqui da história dele. A expectativa dele é frustrada, porque o que acontece é algo muito melhor que ele jamais iria acontecer. Ele jamais imaginou que iria acontecer, que é o perdão. Ele não estava contando, talvez, com esse perdão. Jamais ele estava contando com o que ia acontecer. Se lembrem qual é a cultura. Ele desrespeitou o patriarca. Tá? Ele pediu a herança para o patriarca. Não. E agora ele está voltando para falar com o patriarca. Né? Então, voltou para a casa do seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu em direção ao filho, abraçou e o beijou. Né? E o beijou aqui, no original, o termo denota assim, ficou beijando. Tá? Foi um beijo, ele ficou beijando o filho. Tá? Então vamos lá, vai imaginando a cena comigo. Tá? Vai imaginando, que agora você tem as informações para conseguir imaginar a cena. O filho mais novo voltando. Cara baixa, com certeza muito mais magro. Acredito que um aspecto frágil de uma pessoa doente. Bom, creio que muito diferente da forma que ele saiu de casa, ele está voltando. Tudo que ele deseja é ter um pouco mínimo de compaixão da comunidade do pai dele, para que ele permaneça vivo e consiga se tornar pelo menos um funcionário do pai dele. Não é? E ele está seguindo esse caminho de volta. Com certeza, Jesus contando isso, esses dois grupos de pessoas que estavam ouvindo Jesus, principalmente o grupo do irmão mais velho, que são os fariseus, com certeza estava pensando, esse moleque vai morrer. Ele vai chegar e não vai ver nem de onde vai vir a pedra. Não. A comunidade vai dar uma surra nele. Ele vai ser punido pelo que ele fez. Não é? Ele quer voltar pedindo perdão, mas ele sabe que ele vai ser punido. Né? Aí Jesus choca mais uma vez. As pessoas estavam ouvindo ele. Por quê? Porque Jesus fala que o menino ainda longe, o pai avistou, ou seja, o pai estava esperando. Não é? O pai, sabe aquela figura da mãe esperando o filho, olhando pela janela todos os dias? Aqui é isso que dá a intenção. Um pai que ainda não havia desistido, né, do retorno do seu filho. E ele ainda permanecia pela janela, olhando para o horizonte, com grande expectativa e esperança de que um dia ele iria ver o filho aparecendo ali. Então ele vê o filho, longe, mas já viu o filho. E o relato é que esse pai, então, sai correndo em disparada ao filho. Não é? Ele nem espera o filho se aproximar, ele já sai em disparada. E o texto fala que com grande compaixão, ou seja, o sentimento dele era tão forte que ele não espera nada. Ele tem uma compaixão tão grande que ele simplesmente não se aguenta esperar o filho chegar. Ele sai em direção ao filho. Ele sai em direção ao filho. Vai imaginando a cena. O pai correndo de um lado, o filho do outro lado vindo. O filho vendo aquilo, de novo, eu acredito que ele ficou mais assustado ainda. Tá? Por quê? Um patriarca não corria. Tá? O patriarca ele não ia correndo em direção a ninguém, as pessoas que iam em direção a ele. Tá? O patriarca nunca ia deixar o conforto dele para ir em direção, ainda mais correndo. Então, outra coisa que não acontece lá. Né? O patriarca é a autoridade máxima. Você que vem até o patriarca não vai até você. Dá seu jeito. Mas o filho vê algo que ele jamais imaginou que ia ver, o pai correndo em direção a ele. O chefe da família não corre. Crianças podem correr, mulheres poderiam correr, mas o chefe da família não. E o filho vê essa cena, que é uma cena de grande escândalo. De grande escândalo.
Por quê? Porque para ele correr, além de ser o escândalo de um patriarca saindo do seu conforto, para correr, eles usavam grandes túnicas. Então, para ele correr, ele teve que puxar aqui, não é? Para subir, sei lá, pelo menos até a altura do joelho, ou até um pouco mais, para que ele não tropece durante a corrida. Outra coisa absurda, um patriarca, além de correr, mostrando partes do seu corpo, como um garoto faria. Então você está vendo a cena, você está vendo um pai que não está dando a mínima para o que os outros estão achando, que não está ligando se ele está sendo humilhado diante da comunidade dele ou não, mas ele é movido de tanto amor pelo filho dele, compaixão, que ele esquece todas as etiquetas da cultura dele, ele esquece da posição dele, ele desce da posição de patriarca dele e corre em direção ao filho. E corre em direção ao filho, com as pernas de fora, segurando a túnica dele. Na minha visão, o filho, quando viu aquilo, falou: meu Deus, eu vou morrer mesmo. Meu pai nem vai esperar eu chegar, ele vai me matar aqui. Não tem, meu pai está correndo. Isso é insano. E eu imagino o pai chegando perto, o filho vendo aquilo, e desesperado, e assim, eu vou criando uma narrativa na minha história, na minha cabeça, assim, o filho se jogando no chão em joelhos, ou então colocando a mão sobre o rosto para se proteger de uma pancada, e gritando: pai, pelo amor de Deus, me perdoe, eu vim aqui pedir perdão, eu errei, eu sei que eu errei, eu me arrependo, eu quero só ser um funcionário, tenha compaixão de mim, não me mata, não me mata. Eu fico imaginando ele gritando e o pai chegando, e ele ajoelhado, se prostrado, gritando por compaixão. O pai abraça ele e começa a encher eles de beijo. Começa a encher esse filho de beijo. E a comunidade olhando, no mínimo falando: o velho ficou louco. Perdeu a noção. Ele esqueceu que ele é um patriarca. Ele esqueceu tudo aqui que nós sabemos sobre a nossa cultura. Pirou. Esse cara pirou. Esse cara pirou. Mas, eu imagino assim, e o filho ainda não conseguindo entender o que está acontecendo, e ele tentando falar, porque a Bíblia fala que ele começou a falar o que ele tinha ensaiado a frase que ele ia falar, não é? Pai, eu me arrependo, eu pequei contra o Senhor, eu gostaria de ser apenas um funcionário aqui, etc. Eu sei que pequei contra ti e tal. É que ele vai falando e o pai simplesmente ignorando, tipo, puxando ele pelo braço e dando sinal para o pessoal, para os empregados: pega a melhor roupa, pega o meu anel, pega o anel, pega a sandália, olha para o outro, mata o novilho gordo, olha para o outro, a gente vai fazer uma festa, a gente prepara para a festa, e vai puxando o moleque e gritando com os funcionários o que ia ter que acontecer ali. O menino, com certeza, não estava se entendendo mais nada. Isso era uma festa de alegria porque ele ia morrer, e o pai ia dar um churrasco pela morte dele, ou se de fato o impossível estava acontecendo. O patriarca saiu da sua posição, está perdoando ele e recebendo ele de novo como filho. Ele, na minha mente, o menino aqui não está entendendo ainda o que está acontecendo. Porque o texto fala: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele, coloquem o anel no dedo, sandália nos pés, matem o novilho gordo. Nós faremos um banquete e nós iremos celebrar, porque esse filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Quando o pai fala tragam a melhor roupa, era a roupa do próprio pai, tá? Então eles pegaram a roupa do próprio pai, a roupa do patriarca. Mas assim, um rei, pegaram a roupa do rei daquela família. O rei de tudo aquilo ali. E colocou a roupa da autoridade máxima no garoto. Pegou o anel e colocou no dedo. Colocou sandálias. O que isso quer dizer? Você está sendo honrado e recebido de novo na família. Você está de novo voltando à posição tua e recebendo a tua herança de novo. Essa que é a mensagem.
não é? Pega a melhor roupa, coloca o anel para que ele seja reconhecido como um filho da nossa família, coloca a sandália porque ele está de novo como membro da família. Ele foi perdoado. Vamos pular toda a parte da humilhação, vamos pular tudo. Ele está perdoado, entra. Você é filho de novo. Né? Você reassume a sua posição de novo na nossa família. Né? E o pai grita: matem um novilho gordo, porque vai ter festa. Naquela sociedade, a grande maioria das refeições não tinha carne. Porque carne era muito cara. Então, quando tinha carne numa refeição, era um evento muito especial. Tá. E a carne mais cara que existia era a carne do novilho gordo. Então, quando tinha carne, já era especial, mas não era o novilho gordo. Quer dizer que uma festa com novilho gordo era extremamente raro de se ver. Não é algo que você vê todo dia. Então, você vai entendendo a proporção da festa que Jesus estava querendo, que o pai estava querendo fazer para o filho, e com certeza os dois grupos que Jesus estava conversando ali, contando a história, eles estavam entendendo também o tamanho de tudo isso, porque eles sabiam o preço do novilho gordo, eles sabiam. Talvez ali tinha pessoas que nunca tinham comido a carne de novilho gordo. Então Jesus está falando, pega o que tem de melhor aqui, pega a melhor roupa, pega um anel, mata o melhor novilho e a gente vai fazer a melhor festa que a gente já fez até hoje. Não poupa dinheiro, bota tudo, Chama DJ, coloca trio elétrico, passarela de cristal. Faz o arregaço aí, a festa vai ser grande. E uma festa nessa proporção, provavelmente ele convidou toda a cidade. Tá? Toda a cidade foi, muito provavelmente. Tá? Então, olha o tamanho dessa festa, cara. Olha o tamanho dessa festa. Tá? Então, veja que loucura. Quando o filho saiu buscando a tua liberdade, ele foi buscando liberdade e encontrou o abandono e o arrependimento. Quando ele voltou para o pai, ele estava esperando o pagamento dele, que era a morte. E o que ele ganhou foi perdão e vida. Então você tem um contraste muito grande aqui. Quem me conhece mais de perto há muitos anos, sabe que eu vim com alguns defeitos de fábrica na cabeça. Então eu tomo alguns remédios e tal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade de reter a informação. Eu me interessava por algumas coisas, naquilo eu era bom. Mas 99% esquece. Então, irmãos, a minha vida toda na escola, até o colegial, eu pegava recuperação simplesmente de tudo. Eu não passava em uma matéria, a não ser educação física, porque só bastava você estar sentado na quadra que você ganhava o ponto. Tá? Então, e depois vocês podem perguntar para minha mãe, ela não vai deixar falar que eu não estou mentindo. Eu sempre reprovei em tudo. Tá? Tudo. Não sigam o meu exemplo, né? Mas eu reprovava em tudo. Então, por exemplo, quando eu me formei na 8ª, se não me engano, teve toda a formatura. Mas eu não tinha passado em nada. E aí eu fui lá, ganhei o canudo, né? Só que não tinha dentro. Era um canudo vazio, né? E meu pai todo orgulhoso, né? E ele querendo ver o diploma, né? E a minha mãe fazendo um exercício homérico para explicar para o meu pai que eu ia receber o diploma num outro momento, que ali era só uma estética, né, para formatura, e por isso que eu não tinha o diploma. Então, a verdade é que eu não estava passando em nada. A diretora, por ser uma amiga ali minha, da minha família, gostava muito de mim, porque eu nunca fui bom na escola, mas eu era amigo de muita gente, entendeu? Ela permitiu que eu participasse daquele momento. Então a vida era assim, cara. A minha vida foi assim, né? E quando eu era bem novo, por volta de uns 6 anos assim, eu já comecei essa grande tradição na minha vida de pegar a recuperação de tudo.
E eu lembro que eu cheguei um dia em casa, aquele boletim maravilhoso. Parece que tinha acabado a tinta azul e só tinha a vermelha quando imprimiram ele. E eu cheguei, claro, fui na minha mãe, né? A pancada ia ser menor. Minha mãe falou: Samuel, mostra pro seu pai. Eu não tenho mais condição de ficar nem em cima do muro desse jeito, né? Aí eu lembro que meu pai estava numa salinha que a gente tinha, que era uma salinha de TV. Eu falei: pai, chegou meu boletim e tal, né? Ele: deixa eu ver, quanto foi aí suas notas e tal. Eu falei: pai, não foi muito boa, né? Ele: vai quanto? Ali, né? Fui bem, né? Um pouco abaixo da média. Ele falou: 6? Eu falei: não, um pouquinho menos. Aí ele já começou a ficar irritado já. 4? Não, pai, assim, eu sou um gênio incompreendido, né? Irmãos, assim, minha nota mais alta acho que era 3, sabe? Que talvez a professora deu por dó, porque eu preenchi o cabeçalho da prova, assim. Nossa, eu lembro que meu pai ficou louco, porque aquela época da nossa família foi uma época muito difícil, sabe? Meu pai, coitado, passou fome quando era criança. Minha mãe trabalhava 3 turnos como professora. Meu pai trabalhava tipo em uma empresa, em 2 empresas basicamente, e à noite ele trabalhava como diretor de TQ na igreja e pastor, sabe? Assim, ralando para ter alguma coisa na vida, ralando. Então pagar a minha escola, que era particular, cara, é dar tripa o coração que eles estavam fazendo ali, né? A gente de fato foi conquistar a família, né, uma situação financeira mais estável. Puxa, cara. Eu tinha já uns 19, uns 18 anos, 17 anos talvez. 16, 17 anos. Que aí de fato falou: não, agora a gente tem uma situação um pouco mais estável, tipo, a gente tem condição de pagar uma escola particular sem precisar arrancar das outras coisas, e etc, etc. Né? Então era muito difícil. Então meu pai ficou muito irritado mesmo, cara. Muito irritado mesmo. E, enfim. Mas imagina a mesma cena, tá? Porque o final dessa história não foi o que eu vou contar agora. Mas imagina a cena agora, até aí, que o meu pai viu minhas notas, tá? Imagina aí. Agora imagina que meu pai chamou minha mãe. Soraya, você viu esse boletim aqui? Então, amor, eu vi, né? Coitado, tem dificuldade. Você viu essas notas aqui que ele tirou? Amor, você está vendo o sacrifício nosso para pagar essa escola. Olha o que esse moleque está fazendo. Ele só tem uma missão na vida dele: ir na escola. É a única coisa que ele tem que fazer na vida dele. Ir para a escola e estudar. Ele não está conseguindo fazer uma coisa só. Isso é um absurdo, tal. E é o seguinte, amor. Vai pro mercado, compra a melhor carne, chama um DJ e volta que a gente vai dar uma festa para esse moleque hoje. A gente vai dar um churrasco. A gente vai comemorar. Tem sentido? Mas é isso que está acontecendo aqui na história. É exatamente isso que está acontecendo na história. O moleque chega arregaçado, gastou o dinheiro da família toda, aprontou tudo que podia e que não podia. O pai chega e fala: vamos dar a melhor festa que a gente já deu nessa família. Não tem sentido. É incoerente. É um tipo de resposta e amor desproporcional. Parece até ser imprudente. A impressão que dá é que o pai perdeu a noção. Ele não está educando o filho como deveria. Ele não está enxergando a realidade. O amor desse pai é extravagante. É meio que sem limite. É isso que a história está narrando. E por isso que ela é tão chocante, principalmente para aquele público que estava ouvindo. Tá? Caminhando para o término, você pode resumir toda a Bíblia, todo o Evangelho, em 4 partes. Tá? 4 partes. Você tem criação, você tem queda, você tem redenção e você tem o banquete, a festa da eternidade. Então, todo o Evangelho você consegue repartir em 4 partes, 4 grandes grupos. Criação, a queda do homem, a redenção, que é a salvação do homem, e a grande festa na entrada da cidade eterna.
Beleza? Então veja, a criação acontece ali em Gênesis, obviamente. É o início de tudo. Não é? E ali o homem é criado, ali o homem se desenvolve. E é só um adendo, tá? Relembrando, nós vamos lidar com o filho mais velho depois, né? Porque a história aqui não acabou, né? Você tem ainda toda a cena do filho lá fora gritando lá e querendo pegar o pai na mão, né? De tanta ira e inconformado que ele estava, tá? Mas a gente se focou hoje no mais novo. E por que eu me foquei no mais novo? Porque, de certa medida, todos nós somos o filho mais novo. Tá? O autor do livro, ele fala assim: portanto, parece que em certo sentido somos todos parecidos com o irmão mais novo. Estamos todos abandonados, exilados, né, por conta das nossas próprias escolhas, e então estamos com saudade de voltar para casa. Só que neste caminho de voltar para casa, nós nunca realmente chegamos lá. Né? Então, como que nós chegamos nessa posição de sentir saudades de casa e buscar um caminho para voltar para casa? Então, primeira criação. Deus criou um jardim, criou um ambiente, e ali criou o homem e a mulher, tá? A sua imagem e semelhança. Qual era o propósito desde o início da Bíblia? Deus gostaria de ter um relacionamento com a sua criação. Então, o evangelho é um relacionamento com Deus. Tá? Esse é o propósito desde o início. Então Jesus queria vivenciar, ele desejou, ele amou a humanidade e por isso ele criou um jardim, um lugar especial e tudo que a humanidade precisava para se relacionar com eles e viver essa vida, vamos dizer assim, perfeita. Tá? Viver essa vida perfeita. E Deus então deu tudo. Mas falou para eles, aqui tem tudo que vocês precisam. Mas tem uma árvore aqui no centro, aqui, ó. Essa você não toca. Essa aí não é para vocês comer, tá? Fechou? Aproveita tudo que tem aqui, menos essa árvore central. Aí você pode perguntar, mas por que Deus colocou essa árvore ali no meio? Não. Você tem que entender o seguinte: um amor só é verdadeiro quando a pessoa tem a opção de não te amar, tá? Então você deixa a pessoa. Se ela continua com você e retorna junto com você, foi uma decisão dela. Significa que ela te ama. Ela decidiu por conta própria estar com você, assinar um contrato com você, ter um compromisso com você, até que a morte separe. Se a pessoa não tem a opção de decidir não te amar e poder se separar de você, o amor dela não é verdadeiro. O amor dele não é verdadeiro, porque ele está obrigado a estar naquela situação, ele não tem o que fazer. Então todo aquele amor pode ser uma grande de uma fachada e não tem valor nenhum. Porque tudo que é obrigado não tem valor. Então, por exemplo, se nós vamos fazer aqui uma reforma na igreja, ou a catedral que nós estamos fazendo, o que eu faço? Eu peço para que a igreja nos ajude, mas eu não posso obrigar. Por quê? Porque se eu obrigar, tudo bem, eu posso até arrecadar mais dinheiro. Muito mais, aliás, porque quando o pastor começa a fazer um monte de desafio e fala um monte de coisa, aí traz a igreja pelo medo e a galera abre o bolso. Mas qual que é o resultado? É um amor e uma oferta sem valor nenhum. Por quê? Porque foi feito embaixo de uma obrigação. Agora, se a pessoa voluntariamente, ela deseja participar de algo, ela quer ajudar de algo, e ela vai e participa, tem muito valor. Porque, de fato, envolve um sentimento verdadeiro. Tá? Então, a árvore lá, o papel dela era isso. Olha, eu quero ter relacionamento com você, mas se você não quer, a porta está ali. Tá? Se você não quer se relacionar comigo, se você não quer viver aqui um amor comigo, se você não quer viver tudo isso que eu preparei para você, ali é a tua porta. Você pode decidir. Não é? Tipo assim, eu aconselho, eu falo que não. Não vai lá. Mas tá lá. Tá lá. Né? Não pise no jardim. Coloca uma placa, mas tem gente que quer pisar. Entendeu? Então, um belo dia lá, Satanás está por lá e ele começa
usar palavras doces e começar a cutucar o ego do homem, né? Que nós somos extremamente egoístas, né? No sentido de pensar em nós. Nós temos que lutar para parar de pensar em nós. Não é? A luta não é pensar na gente. Eu vou me colocar em primeiro lugar. Mentira, você já está em primeiro lugar. A tua luta é se forçar a não ser o primeiro lugar toda hora. A conseguir fazer sacrifícios em nome do teu casamento, pelos teus filhos, por coisas importantes, né, na tua vida. Então, essa que é a nossa luta todo dia. Não é? Conseguir abrir mão do nosso tempo, conseguir abrir mão do nosso dinheiro, conseguir abrir mão dos nossos sonhos, conseguir abrir mão dos nossos desejos, conseguir abrir mão do que nós conquistamos em prol de outro. Esse que é a grande dificuldade. Então, o homem egoísta é a natureza. Então, foi lá e foi mexer com o quê? Com o ego. Então, esquece que Deus falou. Deus ele é egoísta, né? Não tem esse negócio de certo e errado. Você tem que ser feliz, você tem que ter a sua liberdade. Deus não quer que você seja livre. Então, por isso que ele falou para você não comer aqui. Porque a partir do momento que você comer isso aqui, você vai ser igual a ele. Você vai ter as coisas que ele tem, você vai ser livre como ele é, né? E tal, e tal, e tal. E foi ali falando. E a conversa foi achando espaço, né, no coração deles. Né? E Deus não mentiu em nenhum momento. Porque, de fato, se eles comessem ali, seriam como Deus. Eles teriam um conhecimento do bem e do mal como Deus. Agora, o ponto é, o homem tem estrutura para ter a responsabilidade que Deus tem? Não tem. Então, de fato, Deus, quando fala não come, ele não está mentindo. Você vai ser como eu. Você vai ter o poder sobre a tua vida. Eu não vou mais comandar a tua vida. Agora, o ponto é, você tem condição de fazer isso? Não. É igual um pai pegar um filho de 9 anos e meter ele como diretor de uma multinacional. O moleque vai infartar. Você quer ter o que eu tenho? Ah, quero. Mas você não tem condição de ter o que eu tenho. Então, de forma bem simplista assim, tá? Porque eu preciso correr aqui para terminar. Essa foi a opção, tá? E o homem, então, escolheu. Ele fez a decisão dele, ele escolheu, o homem e a mulher, nós vamos querer esse conhecimento, nós queremos a nossa liberdade, nós não queremos mais Deus se intrometendo na nossa vida, comandando a nossa vida, nós queremos ser livres. Então, eles comeram no fruto e Deus avisou. Comeu, vai ter morte. E aqui nós temos então a queda. Teve a criação e agora tem a queda. O pecado entrou no mundo, no homem, e você teve uma quebra no relacionamento do homem com Deus. Tá? O homem decidiu abandonar Deus. E, em certo sentido, nós somos parecidos, iguais. Por quê? Porque nós, diariamente, continuamos comendo fruto. Nós continuamente decidimos deixar Deus de lado e falar, Deus, não se intromete, a vida é minha, eu quero fazer isso, não me encha a paciência. Deixa eu. Então o homem continua fazendo a decisão dele todos os dias, não é desejando viver a sua vida. E o pior, a gente é tão sem vergonha que a gente quer decidir a nossa vida, a gente não quer se relacionar com Deus, mas a gente quer usar Deus para Ele dar o que a gente quer. Vai vendo o nível de insanidade. Né? Deus, eu não quero você está atrapalhando a minha vida, mas é o seguinte, o senhor tem muito dinheiro, tem como me dar um pouco? Eu vou fazer uma campanha aqui para o senhor me dar dinheiro. Então vai vendo o nível de insanidade. Você está claramente falando que não liga para Deus, que não quer que Ele se intrometa na tua vida, que você quer ver a vida do seu jeito, vai ser tão sem vergonha, eu sou tão sem vergonha que eu vou lá para Deus e peço uma coisa que Ele tem para eu viver a minha vida. Tá? E não dá outra, você acaba sendo dominado e se torna um escravo da sua própria busca pela liberdade. Efésios vai narrar algo lindo. Ele narra assim, Deus lhe deu a vida, vocês estavam mortos. Por quê? Porque o salário do salário do pecado é a morte. Por causa da sua própria desobediência e por causa dos seus muitos pecados. Todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Seguindo os desejos e as inclinações do nosso coração. Éramos, por natureza, o quê? Merecedores da ira de Deus. Ou seja, é um moleque novo. Se na volta Deus, o pai resolvesse dar uma pancada nele e matar ele, você pode achar moralmente errado, mas que o menino merecia a ira do pai, estava merecendo ali. Então a Bíblia fala, vocês mereciam a ira do pai. Então essa aqui é a perfeita descrição do jovem mais novo. Tá? E de nós também.
né? Nós estávamos perdidos, passando fome, esperando a morte, mas o Deus, o ser mais poderoso de todo o universo, vamos dizer assim, o patriarca, é extremamente amoroso ao ponto de nos ver sair do lugar dele de conforto, sair da glória dele, em direção a nós, levantando sua túnica, correndo, para chegar nos filhos perdidos, que é você e eu, né? Mesmo que você tenha ofendido Deus, você tenha desonrado Deus, mesmo que a última memória que o pai tem de você é você pedindo a herança, falando: eu não ligo, não quero sua intromissão, me dá meu dinheiro que eu estou vazando. Mesmo assim, ele deixa o lugar de conforto, sai da glória dele e vem correndo para o filho. Tá? Então, a figura é essa. Deus falando: ó, eu vou pegar o melhor que eu tenho aqui. O melhor que eu tenho aqui. E vou mandar. Então, Deus foi lá e pegou um novilho gordo. É o filho dele mesmo. Falou: vai. A gente vai ter que sacrificar você. Vai em direção do menino lá. Vai em direção daquele moleque. Vai em direção do garoto. Ele está perdido. Ele está perdido. Não é? E então, Jesus vem. E agora o que nós temos é criação, queda, nós temos o terceiro passo, redenção. Redenção. Né? Jesus veio, alcançou os filhos perdidos, morreu numa cruz, foi sacrificado. Então agora nós não precisamos pagar o preço que nós merecíamos, porque ele pagou a morte. Tá? Então não é que Deus é tolerante com o filho mais novo, não. O que ele merecia não foi ignorado. A diferença é que o pai chegou lá no balcão que ele estava devendo e falou: meu filho está devendo a vida aí. É o seguinte, eu vou pagar com a minha. Libera ele da dívida. É isso que aconteceu. Deus não é tolerante com o seu pecado, mas numa atitude de amor. Ele foi lá e falou: eu assumo a dívida, mata eu. Mata eu. E aí por isso tem a redenção. Nós somos perdoados. Então nós temos a capacidade de novo ser recebido como filho. E aproveitar toda a herança que o filho tem. Não é? E aí Efésios continua: mas apesar de tudo isso, ou seja, de toda essa nossa loucura, desejo, egoísta, pecado, Deus é rico em misericórdia e pelo grande amor que nos amou, mesmo nós estando mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, você recebeu vida. Merecia a morte. Era o filho voltando pelo caminho. Merecia a morte, mas recebeu a vida. Por quê? Porque alguém pagou o seu preço. Não é? Então, veja, o grande amor, o escandaloso amor de Deus. Isso é a graça em ação. Tá? Isso aqui é um amor imprudente, é um amor ousado, é um amor que eu não merece. É um amor que você fica envergonhado, porque você sabe o que você fez. E dá vontade: Deus, eu não estou merecendo, você está fazendo demais. Isso aqui é o amor, é a graça do Evangelho. Tá? Então Deus aqui está mandando um recado muito claro e alto para aqueles dois grupos de pessoas e para nós hoje. Né? O amor e perdão de Deus pode absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou o erro. Não importa quem você seja, nem o que tenha feito. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até matou alguém. Nem se impôs maltratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa do seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que na casa do pai havia graça à vontade. Não é? Não há algo que você possa fazer que o amor do pai não pode te perdoar. Não é? Não há pecado que seja páreo para a graça e o amor de Deus. Esse é o recado bem claro ali dado. Então eles estavam criticando ele porque ele estava sentado com o pecador. E ele dá o recado para aquela galera. É o filho mais novo, mas eu recebo. Eu recebo ele de volta. Tá? É o pecador? Eu recebo. É esse o recado que Jesus está mandando. Tá? E Efésios termina: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez sentar na região celestial. Ou seja, além de perdoar, receber, não satisfeito, Deus faz o quê? Você não é funcionário, você é filho de novo. Então Deus chama você, coloca você sentado com ele no mesmo ambiente, como filho. Então assim, ele te honra publicamente, provando que de fato você foi recebido como filho novamente, e você tem de novo parte da herança do pai. Então, e depois disso, o que Apocalipse nos conta é que haverá uma festa.
fala que será a bodas do Cordeiro, um grande banquete, que vai acontecer ali na cidade eterna. Novos céus, nova terra, Jerusalém. Digamos assim, a, a cidade que será para sempre. Novos céus, nova terra vão descer. E ali haverá a cidade que nós vamos morar eternamente com Deus. E Apocalipse fala, vai ter uma festa nessa cidade, vai ter um grande banquete nessa cidade, uma festa enorme. Só que Apocalipse também diz um detalhe que é sensacional. Ele diz, no centro dessa cidade tem um jardim. E bem no centro dele tem uma árvore. Então veja que lindo o paralelo aqui que a Bíblia está fazendo. Do início, em Apocalipse, fazendo um paralelo com Gênesis. Não é? O homem agiu como o filho mais novo. Decidiu viver a vida dele. Se afastou de Deus. Ele quebrou o relacionamento. E por toda a Bíblia você vê o pai saindo preparando um plano, saindo da sua glória para correr atrás do filho mais novo. Ele encontra, perdoa o filho mais novo. Recebe ele como filho e leva ele para onde? Leva ele para onde? Onde que é o lugar da festa? Na história é a casa do pai. Onde que é o lugar da festa? A festa é na cidade eterna. E no centro dessa cidade tem um jardim com uma árvore. Você está entendendo a referência? Finalmente voltamos para casa. Comendo da árvore. Você tem toda a história de salvação, redenção, queda, redenção. E termina numa festa. Onde? No mesmo lugar que você fez a maior burrada da sua vida. Finalmente, você voltou para casa. O evangelho é um loop. Inicia Gênesis, passa Apocalipse e volta. No lugar que inicia é o lugar que acaba. E isso é a história do filho mais novo. Tá? Isso é a história do filho mais novo. Tá? Vamos refletir e praticar. Você irá rodar o mundo buscando satisfazer seus desejos de ter alegria, para no final você ter saudade de casa e entender que não existe satisfação e alegria longe do Pai. Ponto 2. Não importa o quão longe você foi, o Pai aguarda o seu retorno com uma festa. E de novo, eu vou fazer o que eu quiser fazer, eu vou voltar, Deus vai dar festa? Deus não está tolerando o seu pecado, Ele pagou por ele. Alguém teve que morrer, então não abusa também. Não acha que que Deus é alguém que está tolerando agora o pecado. Tá? Ponto 3. Você deseja voltar para casa? Se arrependa. Você hoje tem condição de pegar o caminho de volta. Você entendeu a mensagem e deseja receber Deus como Salvador, permitindo que Ele se intrometa na tua vida e que você pare de viver a tua vida para você, hoje também é o dia. Né? Ainda existe o tempo. Então, irmãos, baseado em tudo isso que nós lemos, você se coloca em pé, ou sentado, ajoelhado, a forma que for mais confortável para que você ore, porque você vai orar. E eu não vou orar por você. Depois que você orar, eu vou orar com você. Mas você precisa pegar teu caminho de volta, pedir perdão para o Pai. Você precisa. E se você está aqui e nunca nem reconheceu Ele como Pai, você precisa hoje pedir e reconhecer. Me perdoa, eu te reconheço como meu Pai, como meu Senhor e Salvador. E eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração. Ele está levantando questões, situações, ele está apontando para você. Então você agora tem que lidar com isso. Não dá para você sair daqui sem tomar uma decisão a respeito do que você ouviu.